gente tá de volta com o Dr. Juan. A gente tá falando sobre dengue. É importante. Escute isso, atenção, porque isso é uma utilidade pública muito importante que a gente está falando aqui, né? Para você saber reconhecer os sintomas, saber se está com dengue, se não está com dengue. Também não é alarmismo, não, porque é importante. O doutor está trazendo de forma muito consciente, coerente. Então, nada desse negócio de falar, ai meu Deus, agora vai todo mundo morrer de dengue, que também não é assim, tá bom? Mas a gente vai ter um monte de pergunta aí que a gente vai fazer e a gente está trazendo para você aqui, ó, a campanha de combate à dengue do Ministério da Saúde. Tem mais um VTzinho, vamos lá. Esse é aqui, o Papo é Reto. Esse é no nosso quadro aqui, aqui o Papo é Reto. Aqui é Papo Reto. Você sabia que aí na sua casa pode ter focos do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya? Na real, acabar com esses focos é uma responsabilidade de todos. Elimine lugares que possam acumular água. Tire os pratinhos de vasos de plantas. Limpe as calhas. Não deixe garrafas em locais descobertos. E mantenha a caixa d'água sempre tampada. Se você também fizer a sua parte, vamos acabar com os focos do mosquito. Muito bem, mas olha aqui. Tem uma pergunta interessante que queria que o Rodolfo fizesse. Rodolfo, tira a máscara, Rodolfo. Pergunta para ele, o Rodolfo. Rodolfo, na verdade, quando vem médico aqui, o Rodolfo porque o Rodolfo é total. Doutora Beatriz, vai para ser tratado o Rodolfo. É totalmente hipocondríaco ele. É totalmente hipocondríaco. E aí ele vai fazer uma pergunta agora para a gente aqui. Ó. Não é, doutor. A gente sabe que nem todos os Aedes aegypti são transmissores da dengue. Então, como aqueles determinados mosquitos que transmitem a dengue, como eles, entre aspas, pegaram essa dengue para poder transmitir? Rodolfo, é bem interessante essa pergunta, porque o Aedes ele é um mosquito que está bem adaptado ao ambiente urbano. Ele vive realmente, como a gente fala, peridomicílio, em volta das casas, no ambiente urbano, já de forma sustentada. O vírus da dengue ele é um vírus que circula principalmente o mosquito ele pica uma pessoa infectada e passa a ser o vetor para levar para outras pessoas. Quando a fêmea vai picar uma outra pessoa, ela acaba levando essa infecção. O vírus está lá, foi adquirido nessa infecção prévia de um reservatório, de uma pessoa que estava durante o período de viremia com vírus no sangue e acaba levando para outra. Ele faz esse papel de ser um articulador da doença, um vetor da doença, de levar a doença. Então, isso é um problema, porque quanto mais pessoas com dengue, mais mosquito com dengue também. Exato. Mais pessoas, isso vira um círculo vicioso. Mais dengue, mais pessoas, mais dengue, mais pessoas. Exato. Né? E quanto mais a gente diminuir o número de mosquitos e diminuir também a incidência da doença, a gente consegue quase que zerar essa doença, então. Consegue controlar, né? Como o mosquito está disperso pelo território nacional inteiro, hoje o mundo é globalizado, a gente já conseguiu erradicar o mosquito lá atrás, em alguns momentos, década de 50, por exemplo. A OMS declarou que o Brasil não tinha mais o Aedes aegypti. Gente, chegou a isso? Chegou a época, nos anos 50. Exato. Hoje, com toda a tecnologia, a gente não consegue. Mas hoje o mundo é globalizado, você tem circulação de pessoas, o ovo do mosquito pode vir alguma coisa? numa mala, numa outra superfície. Hoje essa não é a estratégia mais que a gente pensa, erradicar o mosquito. A gente tem que controlar a população do mosquito, e usando todas essas estratégias, o inseticida que é aerosolizado, aquilo que a bactéria, o Wolbachia, como a gente comentou, esse controle casa a casa de inspecionar e procurar água parada. Vacina, doutor? A vacina é outro tema interessante, padre. A gente tem uma vacina que só existe na rede privada, de uma única marca, por isso pode falar o nome da marca, é a Sanofi. Ela é uma vacina que é relativamente recente, e quando ela foi introduzida no mercado, ao longo dos estudos de mundo real, se observou que quem nunca tinha tido dengue e era vacinado, podia ter um quadro, era mais frequente os quadros com sinais de alarme. Ah, entendi. Então hoje a vacina ela só é liberada por bula, só é permitida para pessoas que façam antes uma sorologia e que documente que ela já teve uma infecção prévia. Para não desenvolver esses casos. Para não desenvolver casos mais graves. Era como se eu comentei no início da entrevista que a segunda dengue é sempre mais grave do que a primeira. Existia um mecanismo imune com a vacina que potencialmente esse segundo episódio de quem não tinha sido infectado e vinha a desenvolver poderia ser mais grave. Então a vacina ela é restrita hoje à rede privada.
É uma vacina atenuada e pessoas com imunidade baixa não podem Não receber. pode receber. Só com orientação médica. É interessante que sempre se discuta com o seu médico se no seu cenário, no lugar que você mora, se existe benefício, ele vai pedir a sorologia e só assim ele indicaria. Então não é uma vacina que a gente pode, de repente, fazer uma campanha de vacinação ainda para as pessoas. Não Para pode. dengue, não. A gente tem outras vacinas sendo estudadas, tem uma vacina do Butantan. O Butantan, eu Tem conheço. uma outra vacina de uma empresa chamada Takeda, que também está sendo desenvolvida. E pode ser que em algum momento, como para várias outras doenças, que a vacina, a principal estratégia de prevenção, pode ser que mais à frente para a dengue a gente possa falar a mesma coisa, né? Eu só quero falar uma coisa. Posso falar uma? Não é o doutor que está falando. É a minha concepção, é o seguinte. Por que é tão difícil uma vacina para a dengue? Porque a dengue é uma doença de país pobre. De país pobre. Quem que é que tem? São os países tropicais, é África, é Brasil. Você acha que algum grande laboratório vai se preocupar em gastar um dinheirão danado para fazer uma vacina para não deixar pobre morrer? Não é, então. Então a gente vê. Então, ebola, malária. Tem até um termo para isso, padre, que são as doenças tropicais negligenciadas, que a OMS tenta acompanhar e tenta incentivar a indústria para desenvolver tratamentos, vacinas, que é a malária, leishmaniose, a dengue. Então, leishmaniose. Tantas... Olha, leishmaniose, desde o tempo do Monteiro Lobato, Jeca Tatu, né, tá matando gente. Na verdade, a gente vê esse esforço bonito demais de todo mundo com a vacina da Covid, né? Ou seja, menos de um ano a gente já tinha uma vacina. Mas por quê? Porque todo mundo juntou forças e a gente teve uma vacina. Agora, vamos juntar força e fazer uma vacina para dengue? Teria sim, né? A gente vê, o doutor foi de uma forma muito justa. Butantan, Instituto Butantan, eu conheci a pesquisadora faz pouco tempo, conversei com ela, um esforço muito grande. Foi um pouco atrasado, porque o Butantan teve que colocar todo o esforço dele na Covid, na vacina da Covid também, né? Então, mas a gente vê esses institutos brasileiros, que é uma referência, Butantan, Fiocruz, fazendo um trabalho bonito aí. Vamos ver o ciclo do mosquito, vamos ver algumas imagens da vida do mosquito. Pode comentar. Olha lá, pode comentar, só não tem... Doutor, só pra gente ver aqui, ó. Essa aqui, olha, água parada ali é o ovo, né? É o ovo do mosquito, né? Tá dando pra... Deixa eu olhar nessa outra tela aqui, é verdade, aqui, ó. Isso. Essa é a larvinha do... Essa é a larva. A larva, depois do ovo começa a larva. Segundo dia, isso? Exato. Segundo dia. Olha lá, terceiro, quarto e quinto dia, ainda as larvas lá. Olha lá que coisa horrível dessas larvas. Isso é uma coisa do diabo mesmo, não adianta. Eu falei que é. Olha lá. Olha lá. Quem tá me ligando? O primeiro estágio de desenvolvimento do mosquito, né? Com a forma de pupa, que não é pupa, né? Olha lá, já tá começando, olha lá, o mosquitinho ordinário. Olha lá, essa imagem tá super interessante, né? Olha lá. Isso é com 10 dias, Rodolfo. Não, isso são milhões de mosquitos, né? Olha lá, saiu da pupa, né? O casulo lá, do casulo, já tá prontinho para... Não, ele sai sem doença, né? A priori sim. Se não tiver tido a oposição com já uma forma infectada. Justamente, é verdade. Olha lá. Agora, doutor, se de repente no caso daquela bactéria que o senhor falou, ela pode ter, tipo, cruzado com outra e ela já nascer com aquela bactéria e nascer mosquito que não transmita? Quando eles estiverem no ambiente, vai se encontrar os mosquitos que foram inseridos ou que estão se replicando com a bactéria já inserida, com alguns que eventualmente sejam populações que não são infectadas. Se forem dois infectados ou um infectado não infectado, ele não vai conseguir, a forma jovem que nascer não vai conseguir desenvolver. Vai conseguir desenvolver. Essa forma que adquira a dengue. Por isso é uma estratégia bem interessante, né? E para o momento atual, acaba sendo mais seguro do que o uso de inseticida que pode prejudicar a pessoa. Doutor, qual o período da doença, da dengue mesmo? É quanto tempo? É o período... É uma doença aguda. A dengue é a forma febril, com esses sintomas de dor no corpo, dor de cabeça. Normalmente vai durar de 3 a 7 dias. É uma doença que tem um período curto. É diferente, por exemplo, da chikungunya, que a gente comentou no início no outro VT.
A chikungunya, a dor articular, pode persistir por anos. A dengue, de forma geral, ela é uma doença aguda e os sintomas mais graves, eles aparecem normalmente entre 24 e 48 horas depois que desaparece a febre. Então, às vezes, a gente tem aquela sensação, melhorou a febre, agora eu vou ficar bem, estou tranquilo. É justamente o contrário. Na dengue, coincide o momento da defervescência, quando desaparece a febre, com o risco de aparecer essas outras manifestações, ou sangramento, ou essa perda do plasma que eu comentei, que é outra forma mais grave de colapso da circulação. Também o tratamento é só conter a febre e a dor? O tratamento vai ser sintomático, o sintomático para dor e febre que se tem mais experiência é o paracetamol, mas não é uma contraindicação formal usar dipirona. O que não se pode usar na fase aguda, nesses primeiros 15 dias, são os anti-inflamatórios não esteroidais. A aspirina não pode também, que é um antiagregante plaquetário e aumenta o risco de sangramento, afina, entre aspas, afinaria o sangue e aumentaria o risco de sangrar. Mas os anti-inflamatórios não esteroidais também aumentam o risco de sangramento. Seria o cetoprofeno, nimesulida, ibuprofeno. Esses também você não pode utilizar. Controle a febre e a dor com paracetamol. Hidrate bastante, tá? A hidratação. Hidratação é o pilar do tratamento. Não é tomar Red Bull, Paulinho. Não é tomar Red Bull. A Red Bull, ele tem uma substância que é a taurina, que é um estimulante e vai atrapalhar até o mecanismo compensatório da dengue, que é aumentar a frequência cardíaca para quando você tem esse extravasamento de plasma. Então, Red Bull a gente não recomenda. Só fazer um adendo antes. Pode. A gente comentou rapidamente sobre o AS, a aspirina. É bom lembrar que tem dois cenários, né? A pessoa que não usa AS de forma contínua, iria usar o AS para controlar a dor e a febre. Dor e a febre. Esse jamais. Agora tem pessoas que têm doença coronariana. Toma sempre um AS. Tem o stent. Nesses casos que usa o AS ou o clopidogrel, esses casos precisam sempre conversar com o seu médico antes de suspender. É isso mesmo. Porque tem alguns contextos muito específicos. Estou com dengue ou suspeita de dengue. Contacta imediatamente o seu médico, seu cardiologista, seu clínico que te acompanha. Porque tem algumas peculiaridades, alguns cenários mais específicos. Gente, e depois do dengue não é uma doença para você ficar cuidando em casa, não. Não é tomar um chazinho, a comadre fala, faz isso, faz isso. Não adianta, não. Vai no posto de saúde, vai no médico, se você tem um cardiologista que acompanha, sempre. Tem uma pergunta para o Dr. Juan, vamos ver. O mesmo mosquito que transmite a dengue pode transmitir a zika e a chikungunya. Como ele faz isso? É o mesmo mosquito, doutor? É o mesmo mosquito, é o mosquito Aedes aegypti que a gente já conversou hoje. Ele transmite a dengue, transmite a zika, transmite a chikungunya. A diferença de dengue, zika e chikungunya, são vírus diferentes, então? São vírus diferentes. Vírus, né? São vírus mesmo, todos são vírus. Eles têm distribuições que são diferentes também. A chikungunya, nesse momento, assim como nos últimos anos, vem circulando mais na região nordeste. Chikungunya. E a característica clínica é diferente. O que predomina são as dores nas juntas, as dores articulares. Sei. Pode ter algumas características similares, febre, dor de cabeça, pode ter dor no corpo, mas o sinal cardinal que mais chama a atenção para a suspeita de chikungunya é a dor articular, mais a epidemiologia, uma viagem para o Nordeste, ou se a pessoa já mora no Nordeste, procura atendimento naquele local. É onde a gente mais tem no momento. A zika, a gente teve uma epidemia mais importante há uns 3, 4 anos atrás, e a incidência diminuiu bastante. Para vocês terem uma ideia da representatividade, agora, até metade de abril, nesse ano, nós tivemos mais de 400 mil casos confirmados de dengue. A gente teve em torno de 40 mil de chikungunya e 1.400 de zika. Então, a dengue realmente é o que tem uma preponderância nesse momento e tem uma abrangência mais nacional. Tá tendo mais casos no centro-oeste, no sul, mas todas as regiões estão com incidência importante de dengue. A chikungunya está mais restrita. Mas, doutor, dessas três doenças, a gente tem uma classificação de qual é mais séria, mais grave, mais letal? Temos? A zika, a maior gravidade dela se relaciona à chance de infecção, primeira infecção na gestação, pelo risco de malformação. Da questão da microcefalia. Da microcefalia. E a gente observou também que pessoas que eram infectadas por zika tinham a chance de desenvolver uma doença neurológica, que é a Guillain-Barré. É isso. Isso, que dá uma paralisia ascendente. Você começa a perder força da parte mais inferior e pode isso
ir subindo. Em alguns cenários, se paralisar a musculatura respiratória, você pode precisar de ventilação mecânica ou de um UTI. Mas isso não é frequente. Uma parte das pessoas que tenham zika, elas vão ter os sintomas mais brandos, manchas no corpo, conjuntivite, pode ter um pouco de dor articular e dor no corpo também. Todas essas têm um quadro similar, mas cada uma chama atenção uma coisa. A zika, muita exantema, manchas vermelhas no corpo e conjuntivite. A chikungunya chama muita atenção pelas dores articulares. E a chikungunya, ela tem formas graves, como a dengue, também com um quadro parecido, mas ela causa um adoecimento importante. As pessoas podem ficar incapacitadas, principalmente idosos. A dor articular demora, às vezes, muito tempo para passar. Pode ficar só na fase aguda, mas às vezes ficam por anos. É como se a pessoa desenvolvesse uma doença reumatológica que vai te acompanhar por bastante tempo. Doutor, mas são 3 vírus diferentes, não são parentes esses vírus, não. Então a pessoa pode ter tido dengue, depois teve chikungunya e pode ter zika também? Pode ter zika também. Pode ter as 3 doenças? O vírus da dengue e da zika tem uma similaridade maior. O da chikungunya é um vírus... todos são arbovírus, são vírus transmitidos por mosquitos, mas com características diferentes e com classificações diferentes. Você pode pegar esses 3 vírus. Pode, e retomando a pergunta, que o Aedes, além desses 3, pode transmitir, tem capacidade de transmitir também a febre amarela. Pelo amor de Deus, que praga esse mosquito. A febre amarela, nos últimos anos aqui no Brasil, a gente tem tido só a forma silvestre, que é transmitida por outro mosquito, que é Haemococcus. Mas o Aedes aegypti ele tem capacidade também de fazer a transmissão, eventualmente, da febre amarela, se a gente tiver um ciclo urbano da febre amarela. Esse eu quero, quando chegar no céu, eu quero perguntar, esse é desse para Deus. Para que Aedes aegypti? É isso que eu quero perguntar para Deus. Para quê? Porque não traz nada de bom esse Aedes aegypti. Aqui, a gente quer mostrar faz parte da campanha de conscientização, né? Por onde que começa a mudança, né? Começa justamente por nós, pela nossa casa. Vamos lá. A chegada de Ruth foi de muita luz. Ela me pediu assim, mãe, faz meu quarto lilás. Porque ela gostava muito da cor lilás. Só que antes dela morrer não deu tempo. Em nenhum momento eu pensava que seria tão grave. Fico tentando conscientizar as pessoas que realmente a dengue mata. Todos os anos o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. Doutora, às vezes a gente fala que às vezes a doença é negligenciada, às vezes pelas indústrias farmacêuticas, mas às vezes nós negligenciamos a doença também, porque ela mata, né? Doença, com certeza. Esse ano, como eu comentei, a gente já teve mais de 400 mil casos confirmados de dengue e a gente teve em torno de 140 óbitos confirmados por dengue. Então, é uma doença que mata, que tem uma representatividade em todo o território nacional e que exige cuidados. Então, como a gente comentou, se você tem um quadro que é suspeito, uma febre alta que está se prolongando, acompanhada desses outros sintomas, vai ser interessante que você passe no serviço de saúde, faça o exame diagnóstico. A maior parte das vezes vai ser recomendado fazer um hemograma, que é o exame mais importante de triagem, porque a gente consegue ver o hematócrito, que mostra as células do sangue, dá para entender se você está concentrando esse sangue, se está perdendo líquido, se você está tendo sangramento. E você tem um outro exame importante que é a plaqueta também, que é um outro marcador de gravidade. As plaquetas podem cair e aumentar a chance de você ter sangramento, às vezes espontâneo. Então, esses são com esse único exame, muitas vezes você consegue, além das características clínicas que o médico vai te avaliar, você consegue fazer essa definição. E tem um outro teste que é feito com um aparelhinho que mede pressão, também no serviço de saúde, que é a prova do laço. Muita gente já ouviu falar, né? Fica 5 minutinhos com um aparelho de pressão pressionado aqui na pressão média da pessoa, o profissional de saúde que vai fazer essa definição, faz um quadradinho e ele vai contar os pontinhos dentro desse quadradinho. Esses pontinhos são petecas, são pequenos sangramentos. É uma forma de a gente avaliar sangramento induzido. A pessoa que não teve sangramento, mas que está sob risco de vir a sangrar. Então, é um exame simples também, que não precisa de nenhuma tecnologia. Um aparelho de pressão, mas não é para ser feito em casa, que precisa ser interpretado. Gente, não é qualquer um que vai apertar, botar um garrote, um torniquete, não é isso não. Sempre com um profissional de saúde, é um dos exames que vai fazer parte da avaliação de triagem quando você procura um pronto-socorro e tem um quadro clínico suspeito nesse contexto nosso atual. Ô, doutor, a questão da hidratação, porque sempre a primeira coisa que vocês médicos falam é hidratar.
Por que é tão importante? Esse é o pilar do tratamento, porque, como a gente comentou, quando a gente pensa no mecanismo da doença da dengue, pelo qual ela faz a pessoa ficar grave, a gente está falando de perda de líquido que está saindo do vaso e indo para outro espaço. Entendi. Então, quando a gente perde esse líquido que está dentro do vaso sanguíneo, ele não chega de forma adequada para todos os nossos tecidos que precisam, o coração, o rim, o cérebro. Então, a gente dá a hidratação para que você consiga restituir o equilíbrio dentro dessa ideia. Então, é uma forma da gente confrontar o mecanismo da doença se tornar grave. Tem algumas questões. O Ministério da Saúde ele recomenda 80 ml por quilo de hidratação dia. Isso aí para um homem de 70 quilos daria 5 litros. A gente só precisa tomar cuidado com as pessoas que são mais idosas, que têm outras doenças, têm um problema no coração. Não pode tomar também, não pode tomar líquido. Então, Justamente, quem tem mais comorbidades tem que ter um limiar ainda menor, uma suspeita maior para ir no pronto atendimento, para ser orientado de forma apropriada para você e para ser avaliado se vai precisar internar, se vai... Muito interessante. Doutor, a dengue, a gente viu... A Covid deixou pessoas com sequelas, tem até a coisa do long Covid, aquela coisa toda. A dengue deixa sequelas na pessoa ou não? A Covid é uma doença multissistêmica, né? A Covid pode levar a alterações do sono, alterações, uma disfunção respiratória que seja mais prolongada, lesões dermatológicas. A Covid é uma doença bem multissistêmica. A dengue, ela é uma doença mais aguda. Você tem esses sintomas que são mais inespecíficos iniciais, nos primeiros dias, e você tem esse período que você pode evoluir com a gravidade. Mas sequela mesmo pela dengue, só se for uma sequela causada pelo quadro grave. Um paciente crítico que estava na UTI, que estava numa situação de choque, de colapso da circulação, e aí pelas consequências do próprio choque, não necessariamente... do vírus, né? Pelas consequências dessa evolução grave, o sangramento, essa falta de oxigenação dos tecidos, mas não via de regra não. Via de regra é uma doença que ela é aguda, você recuperou e você, vida normal, segue a vida. A gente tem um quadro aqui que chama Viralizou, é coisa que viraliza na internet e tal. Esse vídeo aqui, ó, seria cômico, né? Se não fosse uma coisa trágica, veja a coisa se não fosse trágico, olha aí. Passando muito mal, foi levado para Goiânia de ambulância, muito ruim, fez os exames, só que o médico saiu o resultado dos exames dele agora. Hoje, parece ontem, não sei, que a Lia falou aqui. E graças a Deus é dengue hemorrágica. Não era o coronavírus, não. Graças a Deus, mas ele está lá em Goiânia, internado. Tá? Não é não, corona não, é dengue hemorrágica que ele deu. Na verdade, essa é uma ligação telefônica mesmo, de verdade. Ele tá fazendo uma coisa de dublar, mas é mais ou menos quando a gente teve essa coisa da Covid, o pânico era tão grande, né? O pânico era tão grande que, ainda bem que era dengue hemorrágica, é uma coisa séria, né? A gente ficou nesse momento de pandêmico pensando tanto na Covid que a gente acabou esquecendo das outras doenças. Dengue hemorrágica é extremamente grave, né? Um quadro, com certeza, se fosse um cenário real, esse parente estaria gravíssimo, provavelmente num cenário de terapia intensiva, de UTI. Né? Mas a pessoa chega a falar, graças a Deus não era Covid, era dengue hemorrágica, né? É verdade. Não, justamente essa questão da conscientização, porque com a Covid, como foi uma pandemia, a população teve muita informação, né? Exato. A televisão, o rádio, conversa, o tempo todo informação. Esse tipo de informação precisaria ter também o que a gente está fazendo aqui, está fazendo um programa de... A gente precisa ter essa informação, a gente precisa ter essa formação também, né? De entender que é grave, que a gente não pode, que tem que começar a fazer isso em casa, que o mosquito somos nós. Não dá para os médicos sair agora matando mosquito na casa dos outros, né? Não dá. Somos nós que fazemos isso, né? Somos nós que matamos mosquito, tiramos o mosquito os focos de criadouro de todo lugar, assim. Então,
esse tipo de trabalho tem que ser feito, né? Essa formação das pessoas. Educação em saúde é essencial, padre. Assim, tem que ser trabalhado na escola, nas comunidades, nos ambientes de socialização, nas próprias igrejas. É verdade, numa reunião comunitária, na imprensa. A gente tem que divulgar informação para que as pessoas entendam e tomem uma atitude que seja correta. Não, porque de repente a gente faz um programa desse na tarde, estou com o doutor aqui, tem 1 hora ele falando. E isso é muito importante, porque o que pode de doença ser evitada por causa de um programa como esse aqui, porque o que pode ser de vidas salvas por causa da informação, a informação da pessoa falou, oh meu Deus do céu, olha, eu estou com um sintoma, mas eu não vou tomar só esse chá, eu vou no médico. Olha, eu estou com esse sintoma, mas eu vou agora para... Olha, o doutor falou que eu não posso, de repente, tomar aspirina. Então, eu vou procurar meu médico para saber... Então, isso é muito importante, esse tipo de trabalho que a imprensa faz, que a mídia faz, que tudo isso. E cuidado com informações, né, tipo assim, de pessoas que passam... Eu sempre digo assim, nessas informações horríveis que hoje tem de fake news, que fala, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E também contra esse alarmismo, de, meu Deus do céu, peguei a dengue e agora estou perdido, não tem nada. O senhor já pegou dengue ou não? Nunca tive dengue, padre. Então, eu já tive dengue. Já manejei muitos pacientes, mas pessoalmente eu não... Se tive, foi um quadro assintomático, eu nunca fiz sorologia. Pode ser. Então, eu falei, quando eu tive dengue, foi muito. Gente, é uma doença horrível, porque a dor de cabeça é muito intensa, E vou dizer, era muito difícil passar com a dor de cabeça tomando remédio. Eu tomava remédio direto para amenizar. Quando amenizava, ficava aquela, parece dolorido, não sei se é dolorido, alguma coisa e tal. Mas era muito difícil mesmo. Foi pior que a Covid. É verdade. Eu tive Covid e não tive quase nada de sintoma. Aliás, eu só perdi o olfato da Covid. Até está voltando agora alguma coisa. Mas tem 1 ano e tanto. 2 anos, acho que vai fazer. Mas da dengue foi assim uma coisa horrível de não conseguir levantar. E vou dizer uma coisa, 2 coisas que me deixou forte com a coisa. Foi inhame, comia inhame na Covid e no coisa. Comi inhame o tempo todo, o pessoal fala, come inhame. E eu comia inhame. Hã? Inhame, não vai falar que ajuda, mas... Não, a alimentação apropriada nunca vai atrapalhar o contexto de nenhuma doença infecciosa. Inhame, aí com inhame a gente come carne, a gente come arroz, qualquer coisa. Então não é só o inhame, mas o inhame não, diz que aumenta a plaqueta e tal, mas eu me sentia muito bem comendo inhame mesmo, inhame. Inhame, e tem gente que chama, lá em Minas também chama cará, que é a mesma coisa, né? Cará, inhame, né? Cará do ar, mas aquele cará do ar, eu não gosto daquele cará do ar, não. Mas não é muito curioso. Mesmo essa forma mais leve que a dengue clássica, ela é muito incapacitante. A maior parte das pessoas vão ter sintomas... Então, engraçado, né? Sintomas duros, como o senhor teve, padre. É realmente muita dor, às vezes muita dor na cabeça, essa dor que a gente chama de retroorbitária, e outras pessoas, uma dor no corpo realmente extenuante. Então, o quadro tem que ficar bastante atento. E assim, é aquela coisa, não dá vontade, eu sou uma pessoa muito ansiosa, não consigo ficar muito tempo deitado, não consigo, por exemplo, se eu acordei, eu não tenho essa coisa, vou ficar deitado, meditando, não consigo, de jeito... Sentado, sempre ficar... Não. Da sua conta? E a dengue me fazia realmente ficar entregue. A chikungunya... Chegou agora? Chegou agora. Por que a chikungunya limita, paralisa em alguns casos? Paralisa o que a pessoa? Exato. É uma característica da evolução da própria doença, né? Essa artropatia pela chikungunya. Essa doença da junta, da articulação pela chikungunya. O manejo é diferente. Em vez quando o paciente, a pessoa desenvolve, tem a fase aguda lá com quadro de febre, dor de cabeça, dor articular, e ela persiste com essa dor articular, muitas vezes ela vai precisar de um tratamento que é semelhante ao tratamento, por exemplo, de uma artrite reumatoide, um tratamento com antimalárico, que é a hidroxicloroquina, que tentaram usar para Covid, mas não tem esse uso, mas tem o uso... Para bom, para ele é um remédio, né? Doença articular, ou um metotrexato. Tem alguns tratamentos que vão ser feitos similar ao tratamento que se faz para algumas artropatias. É uma característica da evolução da doença, essa persistência da dor, da incapacidade de você às vezes você tem tanta dor que você começa a ficar mais restrito.
Nos lugares que a gente teve epidemias mais graves aqui de chikungunya, em alguns interiores do Nordeste principalmente, a doença foi muito dura, sobretudo com idosos. Muita gente ficou, que tinha uma funcionalidade já... Aquilo que o senhor falou, a pessoa ficou praticamente como se fosse crônico isso. Ficou crônico. Crônico. Muita dor, muita gente ficando às vezes até acamado pela evolução... Por causa da chikungunya. Da chikungunya. Interessante que a gente... Não são todos os casos. Sim, não são todos. Mas tem uma em alguns importante. casos ele chega até a trazer uma paralisia à pessoa, que a pessoa não consegue mais... A doença na articulação. Similar, tem diferenças, claro, que a gente nem vai entrar nesse mérito aqui, mas similar a uma doença articular a outra, uma artrite reumatoide, uma artropatia a outra. Por causa da chikungunya. Interessante que todas as Zika, chikungunya e dengue são nomes africanos, né? Africanos. É uma doença que são nomes de dialetos africanos, né? E a dengue, o nome dengue é justamente porque deixava a pessoa mais apática, dengosa, né? Exatamente. Que é do dialeto, eu acho que é Bantu. Acho que sim, salvo engano, Bantu no Congo, né? E é interessante que são doenças pela linha do trópico, né? A mesma linha que acomete também na África, nas mesmas regiões, né? Como o senhor comentou anteriormente, é uma doença predominantemente tropical. Da mesma forma que acontece aqui na América do Sul, não é restrita ao Brasil, vai pegar até o norte da América do Sul, Guianas, parte da América Central. A gente tem dengue também. Né? Tem dengue. Nos Estados Unidos tem um outro Aedes, uma outra espécie de Aedes, mas a incidência é muito baixa, até pelo clima não favorecer a transmissão da mesma forma. É uma doença que predomina mesmo na região tropical do globo. Lá nos Estados Unidos tem aquele outro, como que chama aquele que a gente tem aquela aquela doença mesmo? Que a gente falou aqui, não é de mosquito? Lyme. É carrapato, exatamente. Não tem nada a ver, né? Aqui no Brasil a gente tem a Lyme simile também. Tem a Lyme também aqui? Lyme é uma doença causada pelo carrapato que tem lá nos Estados Unidos, tem, né? O carrapato é o vetor também, né? É uma rickettsia, é uma bactéria, o carrapato ele leva Aqui no Brasil também tem Lyme? Tem um Lyme simile, um Lyme parecido com a Lyme, mas não com as mesmas características da doença clássica que tem. Não tem nada a ver com a febre maculosa, que é do carrapato também, não? É uma outra rickettsiosi, a febre maculosa. É uma outra rickettsia também, é parecido também, é o mesmo... Rickettsia, o que é? É um tipo de bactéria. O nome chama... A bactéria chama? Chama rickettsia. Então a Lyme é uma bactéria, não é vírus, né? Não é vírus, é uma bactéria. É bactéria, muito interessante, muito interessante. Olha, eu queria agradecer muito, doutor. Doutor, como é bom... Gente, é tão bom médico assim, calmo, tranquilo, trazendo tudo de forma tão clara pra gente. Obrigado, doutor. O senhor foi tão generoso na outra entrevista que a gente fez e foi mais aqui com a gente vai trazer o senhor mais vezes aqui. Muito bom. Quero agradecer ao doutor Juan Fernandes, que é infectologista, esteve falando aqui pra gente sobre a dengue no Brasil. Você pode seguir o doutor Fernando no Instagram, @Juan, tá lá, né? Juan Fernandes _infecto. Juan Fernandes _infecto. Ou então você pode entrar em contato com contato@juanfernandes.com.br e acesse o site juanfernandes.com.br. Quero agradecer também, muito obrigado, doutora Beatriz, que esteve aqui com a gente também. Não, ficou ali, né, escondida ali, coitada. Coitada, enquanto a gente conversava aqui. Doutora Beatriz é psiquiatra, é esposa do doutor Juan, e que a gente vai se chamar um dia aqui para conversar também com a gente. Obrigado, doutor. Muito obrigado. A gente vai encerrar o programa de hoje lembrando mais uma vez da importância da gente seguir todas essas dicas que a gente deu no decorrer do programa. O assunto é sério, gente, sério. É uma doença muito grave. Vamos nos conscientizar. A dengue mata, né? E a gente tem que cuidar. Eu agradeço vocês. Obrigado mesmo. Amanhã a gente se encontra aqui ao meio-dia, hein? Não vai esquecer, não. É meio-dia no Rosário da Vida. Até amanhã. Deus abençoe vocês. Obrigado, doutor. Obrigado, padre. Conversa muito informativa. Muito importante, né? Muito bom mesmo, muito bom mesmo.